Quando falamos hoje sobre a revolução sexual, geralmente nos referimos à mudança radical nos valores sexuais que ocorreu no Ocidente no século XX. Mas esta não foi a primeira revolução sexual e nem mesmo a mais radical. Na verdade, outra revolução sexual muito mais massiva ocorreu quase 2000 anos antes, quando o cristianismo se enraizou no primeiro século depois de Cristo e provocou uma completa reformulação da ética sexual da superpotência dominante da época, o Império Romano. No Império Romano, o que era sexualmente admissível e o que era tabu eram quase inteiramente baseados em seu status social. Se você fosse um homem livre de alto status, poderia ter relações sexuais com quase qualquer pessoa que quisesse, desde que a outra pessoa não fosse também de alto status social ou fosse vista como propriedade de alguém de alto status social. In the Roman world, Harvey Weinstein would have been completely unremarkable. The idea that a rich, high-status man should have sexual access to his social inferiors, in particular his slaves, was completely unquestioned in the era before Christianity. O sexo com outros homens, mulheres, meninos e meninas era, na maioria dos casos, socialmente aceitável para esses homens da elite desde que o homem de alto status fosse considerado o parceiro ativo e não o parceiro passivo. Next time you want a boy, buy one at the market. Houve muitas vítimas da hierarquia sexual cultural dos romanos. Os escravos, especialmente as crianças, frequentemente eram os que mais sofriam. Para um homem da classe alta romana, não havia o conceito de abuso sexual de um escravo. Os escravos eram meramente propriedade, para serem usados e abusados à vontade. Um escravo, menino ou menina, era visto de forma muito semelhante à maneira como muitos veem a pornografia hoje, como uma saída conveniente para agir rapidamente sobre a luxúria sexual. O Império Romano construiu um enorme sistema escravista, e a posse de escravos impactava praticamente todos os elementos da sociedade romana, incluindo o uso dos corpos dos escravos como brinquedos sexuais para seus mestres brutais. A mecânica da sexualidade romana foi moldada pela presença de corpos não livres em todo o espectro social, escreve o historiador Kyle Harper. A ubiquidade dos escravos significava disponibilidade sexual abundante. Os escravos eram submetidos a abusos sexuais sem limites. Hoje, entendemos o consentimento como um padrão importante para determinar se um ato sexual é ético ou não. Mas, para a miríade de escravos que serviam como objetos para os atos sexuais de seus donos livres, o conceito de consentimento era totalmente desconhecido. Pay what's owed, and the girl is all yours. Em grande parte devido à ampla disponibilidade de escravos, a pederastia, como a pedofilia ou sexo entre homens e meninos, também era comum em Roma. Uma vez que o sexo era baseado no status social, meninos escravos serviam como objetos para a luxúria brutal de seus mestres, sendo descartados quando cresciam sua primeira barba, para serem substituídos por um menino mais jovem. Enquanto homens livres da elite tinham ampla licença sexual, a sexualidade das mulheres livres era altamente controlada, sob o domínio romano. As mulheres estavam quase sempre sob o poder de um homem, seja o pai ou o marido. E em muitas circunstâncias não podiam se opor se o marido decidisse matar seu filho, porque ele era deformado ou uma menina indesejada. Se um pai pegasse sua filha em adultério, ele tinha o direito de matar tanto a filha quanto seu amante. Nesse mundo abusivo sexualmente, entrou o cristianismo. Imagine ser um escravo romano ou uma mulher de baixo status e ouvir os ensinamentos de que todos os seres humanos, homens e mulheres, são feitos à imagem de Deus. Ou ouvir as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas pela primeira vez: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Em vez de basear a ética sexual no status social, poder e dominação, o ensinamento cristão baseou a ética sexual no valor igual de cada ser humano e defendeu o casamento monogâmico de livre escolha entre um homem e uma mulher, como o único contexto aceitável para qualquer atividade sexual. O casamento é a aliança que une um homem e uma mulher entre si e com qualquer filho que possa resultar de sua união. Em vez de casamentos forçados, o cristianismo exigia que cada cônjuge escolhesse livremente a união.
E em vez de tolerar a infidelidade sexual no casamento, o cristianismo exigia que ambos os cônjuges fossem fiéis, tanto o homem quanto a mulher. Em vez de ver pessoas de classes mais baixas, mulheres ou crianças como propriedade, o cristianismo exigia que fossem tratadas como pessoas com a mesma dignidade que qualquer outra. Qualquer ato sexual fora do leito conjugal era proibido. E para aqueles que se casaram com cônjuges cristãos, maridos e esposas foram ensinados que seus corpos pertenciam um ao outro como presentes, o corpo do marido para a esposa e vice-versa. Todos, homens ou mulheres, de alta posição ou escravos, eram chamados a viver de acordo com a mesma moralidade sexual. Esse era um ensinamento radical que exigia uma transformação dramática no tratamento de crianças, homens das classes mais baixas e mulheres. Para os cristãos, escravos, crianças, prostitutas e mulheres tinham o mesmo valor moral que homens livres ou nobres. O aborto e o infanticídio também eram proibidos pelos cristãos. A maneira como os arqueólogos hoje identificam um antigo bordel é procurando centenas de ossos de recém-nascidos enterrados no solo. Esses ossos são especificamente de bebês do sexo masculino, porque as bebês do sexo feminino seriam criadas para se tornarem prostitutas. Enquanto era comum entre os romanos abandonar bebês indesejados para morrer em lixões, os cristãos batizavam e adotavam essas crianças. Todos, independentemente de sua posição social, tinham a mesma responsabilidade e dignidade individual. É surpresa que tantos dos primeiros convertidos ao cristianismo fossem escravos e mulheres. Muitas sociedades no passado exigiam que as mulheres se abstivessem de sexo até o casamento, mas o cristianismo exigia isso dos homens também. Muitas sociedades exigiam que as mulheres tivessem relações sexuais apenas com seus cônjuges. O cristianismo exigia isso dos homens também. Gradualmente, leis e normas começaram a mudar à medida que o cristianismo se espalhava rapidamente por todo o Império Romano. O primeiro imperador cristão, Constantino, encerrou o sistema romano de divórcio unilateral em 331 d.C. e permitiu o divórcio apenas em algumas circunstâncias graves. Se um homem se divorciasse de sua esposa sem uma razão grave, ele deveria devolver o dote dela e não poderia se casar novamente. No século IV, a lei romana reconhecia que os escravos podiam ser manumitidos ou emancipados em um ritual religioso realizado por um sacerdote ou bispo. O imperador cristão Valentiniano proibiu o infanticídio em 374 d.C. O imperador Valentiniano proibiu o infanticídio em 374 d.C. João Crisóstomo ensinava que os escravos na igreja deviam ser tratados como iguais e que era melhor não ter escravos. Crisóstomo encorajava os proprietários de escravos a ensiná-los um ofício e depois libertá-los, o que ocorreu em 428 d.C. O imperador cristão Teodósio II proibiu o uso de coerção na indústria do sexo. A lei tinha como objetivo proteger escravos e mulheres de serem forçados à prostituição. Longe de impor um patriarcado opressivo, a ética sexual cristã elevou praticamente todos na sociedade. O valor dos escravos, das mulheres e das crianças não era mais baseado em seu status social, mas em seu status como filhos de Deus e livremente escolhidos. O casamento fiel, e não o status social, tornou-se a medida para a moralidade sexual. A monogamia eliminou todas as outras formas de licença sexual, protegendo especialmente crianças vulneráveis, mulheres e escravos dos desejos de homens poderosos. O legado do cristianismo está na dissolução de um antigo sistema em que o status e a reprodução social ditavam os termos da moralidade sexual. Harper escreve que a transição de uma moralidade sexual clássica tardia para uma cristã marcou uma mudança de paradigma, um salto quântico, para uma nova lógica fundamental de ética sexual, na qual o cosmos substituiu a cidade como marco da moralidade. A ética sexual cristã eventualmente se tornou a norma no mundo ocidental. Este foi um processo gradual à medida que a jurisprudência e as expectativas culturais se desenvolveram ao longo dos próximos 2000 anos. Mas, por quase 2 milênios, havia um entendimento quase universal no mundo ocidental de que um casamento duradouro entre um homem e uma mulher era o alicerce da civilização. Os valores éticos giravam em torno da ideia de que a atividade sexual pertencia ao vínculo do casamento entre um homem e uma mulher abertos a ter filhos. Hoje, com a moderna revolução sexual em pleno andamento, estamos desmontando esse sistema de ética sexual que foi o padrão nos últimos 2000 anos.
Uma combinação de ideologias tóxicas, incluindo o marxismo, o feminismo da segunda onda e o hedonismo pós-relativista, rejeitou esses princípios em nome da igualdade para as mulheres, da libertação ou do desmantelamento do patriarcado, mas não cumpre suas promessas. A realidade é que a revolução sexual do século XX não nos levou a um futuro mais brilhante. Em vez disso, nossa evolução sexual moderna destruiu a vida e a felicidade de milhões de pessoas. Será que a mesma ética sexual que revolucionou a sociedade romana, proclamando a dignidade de cada homem, mulher e criança, independentemente do status social, e elevando o valor da fidelidade e do amor sacrificial, pode ser o antídoto para o caos e a miséria de hoje? Vamos descobrir.